Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, daremos continuidade à nossa discussão sobre a fundamentação da mecânica quântica ondulatória de Schrödinger e falaremos sobre a interpretação probabilística ou a interpretação de Born. Então a gente chegou no final da videoaula anterior à equação de Schrödinger propriamente dita, e dentro dessa quinzena, né, dessas próximas videoaulas, a gente vai elaborar o que representa, matematicamente falando, esse espaço de funções, né, as autofunções, e a gente vai falar também como a gente consegue obter, né, valores de observáveis dinâmicos, né, os valores esperados, para a gente poder ter uma previsão teórica para comparar com o experimento. E antes de fazer isso, no entanto, a gente precisa estabelecer um significado, né, um significado para essa função de onda, né, ou não a função de onda em si, desculpa, mas como ela pode representar alguma grandeza dinâmica, né? Então, eu sempre gosto de começar essa videoaula aqui colocando a seguinte pergunta, né? A pergunta que tem a ver com a questão de indeterminância e é uma das possíveis interpretações da mecânica quântica. Veja, a gente tem uma discussão em aberto aqui sobre o significado de tudo isso, né? Eu vou apresentar as principais linhas, né, de interpretação da mecânica quântica aqui, mas existem outras ainda, né? E isso está em aberto porque o que essas interpretações vão nos dizer não interferem na maneira como a gente calcula os resultados. Por isso que eu venho falando sempre em fazer mecânica quântica. Então, nessa aula, talvez a gente vá um pouco mais pelo lado filosófico, né, da discussão dessa interpretação. Então, a questão é, eu tenho uma partícula, né, eu tenho o princípio de incerteza que rege, né, determina uma série, os fenômenos no mundo atômico, né, ou subatômico. Então, se essa partícula é determinada detectada, né, numa posição, eu determino a posição dela ali, determinei a posição. No instante imediatamente anterior à detecção, onde é que estava a partícula? Essa é a pergunta. Pode parecer uma coisa banal, né, principalmente quando você pensa no modelo dinâmico clássico, onde a gente tem uma teoria determinística, onde a gente consegue falar de velocidades, acelerações e posições, então a gente tem uma trajetória determinada, dadas as condições de contorno do problema. A mecânica quântica não permite isso. Então, essa questão se torna importante em como a gente consegue interpretar a mecânica quântica. Então, existem basicamente 3 grupos de respostas, né? Essas respostas são até abordadas, né? O livro do Griffiths, de mecânica quântica, fala um pouco disso. E elas são as chamadas a resposta ortodoxa, a realista e a agnóstica. A ortodoxa é que a partícula não estava em lugar nenhum, né? Mas como assim a partícula não estava em lugar nenhum se ela foi detectada? A ideia aqui é que se eu tenho uma função de onda que ela tem uma probabilidade se estendendo, né, ao longo do espaço, e é essa interpretação que a gente vai fazer nesse curso, e quem continuar na física durante a graduação, pós-graduação em física, vai estar falando dessa interpretação ortodoxa. Se eu tenho uma função de onda, né, que eu vou poder correlacionar com a probabilidade da partícula estar em algum lugar do espaço, ou seja, ela tem uma certa probabilidade de estar em uma região estendida do espaço. Então, se ela está em todas essas regiões, né, digamos assim, entre aspas, porque a probabilidade não vai me dar determinância, né? Então, se ela está em todas as posições que ela pode estar, de acordo com a função de onda dela, significa que ela não está em nenhuma posição. Então, essa é a interpretação ortodoxa. Ela não estava localizada. É isso que quer dizer com essa resposta. Existe a resposta realista também, né? A partícula estava naquela posição já, né?
E essa interpretação realista tem um pouco a ver, né, com aquele vídeo que eu coloquei no material suplementar, que fala da partícula gerando uma onda, né, óleo de silicone ali, a partícula gerando uma onda e depois ela interagindo com essa onda, né? Então, se ela se movimenta dessa maneira, né, a gente tem uma interpretação realista e a partícula estava ali. Então, por isso que eu medi ela ali. É isso que quer dizer. Eu tenho a probabilidade, né, e a onda governando o movimento da partícula, então eu tenho uma possibilidade de movimento estocástico, até num artigo que trabalha com essa questão dos caminhantes, dos walkers, eles mostram o movimento browniano e tudo mais. Mas a partícula tem que estar, né, numa posição, né? A gota vai indo numa posição e essa posição já estava determinada, né? É isso que quer dizer essa interpretação realista, né? E aí tem a resposta agnóstica, né? A resposta agnóstica pode parecer um tanto assustadora até, né? A pergunta não faz sentido. O que se quer dizer com isso, né? Se quer dizer, de fato, que a mecânica quântica ondulatória é uma teoria transitória. Então, existem variáveis que ainda não foram descobertas ou determinadas no problema e que, quando essas variáveis forem levadas em conta, a gente vai poder determinar trajetórias de partículas, né? Essa seria uma resposta agnóstica. Então, se perguntar isso agora dentro de uma teoria incompleta, não faz nenhum sentido. Acontece que, sim, essa pergunta faz sentido e a questão do teorema de Bell, né, e a violação dele, né, a causalidade que existe, a correlação entre partículas que são afastadas, mas foram formadas no estado em conjunto, né, os chamados estados emaranhados, já se demonstrou como factível, né? Isso é observado experimentalmente, então essa pergunta faz sentido e até onde a gente consegue compreender, a gente tem uma teoria não local, mas completa. Então essa era uma das críticas do Einstein em questão da localidade, essa ação que ele chamou de espúria à distância, né, por causa dessa interferência entre os estados emaranhados. Mas eu não quero não quero me alongar muito mais nisso, mas só para deixar claro como isso foi um debate efervescente no surgimento da mecânica quântica, ficou um pouco esquecido por causa da Segunda Guerra Mundial, voltou à tona na década de 60, né, e agora voltou à tona novamente por causa desses experimentos aí com os caminhantes. Mas está em aberto, né? O que a gente faz é utilizar a resposta ortodoxa dá uma interpretação probabilística e é isso que a gente vai trabalhar nesse curso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai explorar probabilidades, né? Uma vez que a gente tem uma indeterminância também associada ao princípio de incerteza, né? E essa probabilidade a gente vai associar a amplitude dela com a minha função de onda, né? E o quadrado, mas a minha função de onda é um número complexo, né? Então, uma função complexa. Eu não consigo mensurar isso, né? Muito menos dizer que isso é uma probabilidade, né? Mas o que a gente vai fazer é utilizar o quadrado, o módulo quadrado dela, porque o módulo quadrado de qualquer número complexo é um número real. Então, o quadrado da minha função de onda, né, o módulo quadrado dela, vai me dar a densidade de probabilidade. E aí, se a gente tem, né, isso a gente vai ver mais claramente quando a gente estiver discutindo os exemplos e os diferentes tipos de potencial, que quando a gente tem um movimento limitado, né, o movimento não é ilimitado, a partícula não está livre, a ação dessas forças que limita esse movimento faz com que surja naturalmente a quantização. Então, o interessante da mecânica quântica ondulatória é que, apesar da equação de Schrödinger ter sido postulada como uma das hipóteses para se desenvolver a teoria, a quantização surge naturalmente dela. Surge naturalmente quando a partícula está limitada, né, seu movimento está limitado numa dada região do espaço. A gente vai discutir
os potenciais, a gente vai construir os potenciais de uma maneira intuitiva, né? Adicionando elementos e complicando o potencial, complicando as contas e extraindo esses resultados passo a passo depois que a gente fizer, né, essa breve introdução aqui da fundamentação da mecânica quântica dentro da interpretação ortodoxa. Então tá, mas isso não é uma coisa também tão assustadora, se você pensar. Por que eu estou pegando uma amplitude, a onda tem uma amplitude, eu estou pegando o quadrado dela para calcular a probabilidade, né? Isso é a mesma coisa que acontece se você pensar em luz, né? Uma luz polarizada passando num polarizador, né? Se você pensar ela fóton a fóton, né? Então a gente já discutiu um pouco isso, a gente tem essa analogia, né? Que o módulo, né, quadrático do campo elétrico, nesse caso do polarizador, que vai estar associado a essa probabilidade. Então não é algo tão fora, né? Porque o campo elétrico, né, basicamente vai ter sua amplitude, né? Vai ser uma função que também determina a amplitude, né, do campo elétrico. E aí o que a gente vai considerar é que a partícula, né, como a gente já viu, quando a gente agrupou ali, a gente fez o conjunto de ondas, né, aquele somatório de ondas, quando a gente estava discutindo a dualidade onda-partícula para matéria, né, quando a gente falou da onda de matéria, a gente teve que somar várias ondas para levar em conta o efeito de batimento e localizar ela, né, que a velocidade do grupo das ondas ia ser a velocidade da partícula, né, e não a velocidade de fase das ondas. E aqui justamente a gente vai utilizar que a partícula, né, tem que estar em algum local onde existe uma amplitude apreciável, né, dessa função. Então, só para deixar claro, né, bem claro dentro novamente, a gente já falou um pouco dessas coisas, eu falei que eu ia buscar novamente as questões da dualidade onda-partícula quando a gente voltasse a falar da mecânica ondulatória, mas a gente fez uma discussão sobre os modelos atômicos antes disso, mas eu retomo aquela discussão. Não faz sentido pensar o que está oscilando, que meio de propagação, onde está a partícula. Né? E aqui, novamente, dentro da interpretação ortodoxa. Então tá, mas o que é a interpretação ortodoxa? A interpretação é simplesmente uma interpretação estatística, né? Se eu tenho uma partícula que é descrita por uma função de onda, né, a probabilidade que eu vou ter de encontrar ela no intervalo de espaço entre x e x mais dx num dado instante t, né, é a probabilidade, né? A gente sempre faz isso como distribuições, né? Vocês podem pensar, né, que exagerando isso aqui, um delta x, né? A gente tem um retângulo ali nesse meu histograma de probabilidades. Essa probabilidade vai ser dada pelo módulo quadrático da minha função de onda. E lembrando que o módulo quadrático é o produto do complexo conjugado da função de onda pela função de onda. Então tá, e olha que interessante, se a gente usa, né, essas funções de onda que a gente determina para um dado problema, então a gente vai ter que pegar a equação de Schrödinger, especificar o potencial, né, essa vai ser a condição de contorno do problema, e resolver a equação de Schrödinger. Essa solução vai ser válida para aquele tipo de problema. E aí eu vou determinar as energias e as funções de onda, né? A gente vai falar um pouquinho mais de autofunções na próxima videoaula. Mas agora só vou me atentar a esse fato aqui, né, de que eu tenho essa possibilidade, né, de descrever a minha função de onda para um dado problema, e eu vou conseguir fazer através dessa probabilidade uma interpretação estatística. O que quer dizer? Que qualquer previsão do resultado que eu fizer, né, eu vou fazer isso de maneira estatística, né? Então eu vou ter um valor médio, que é chamado de valor esperado, e eu vou poder calcular o desvio padrão das coisas também. Isso a gente vai fazer não na próxima videoaula, na outra, tá? Então vale também sempre ressaltar, né, que
como a gente tem uma grandeza, né, que está associada, né, a esse produto aqui, né, mesmo que a gente tenha as grandezas físicas conhecidas, né, nesse dado instante, não necessariamente a gente sabe o valor da função de onda. Então esse é um problema dela ser complexa, e esse é um problema de fato da gente poder interpretá-la, né? Porque a gente não consegue determiná-la, né? Se a gente não consegue determinar uma coisa, fica difícil interpretar o que ela significa. E aí a coisa fica bem importante, fica bem interessante aqui nessa interpretação probabilística, porque a partícula, né, eu tenho um problema. Esse problema quer dizer que a partícula está sujeita a um dado tipo de potencial. Então a partícula existe, né? Então, se eu fizer a integração, né, da probabilidade dela estar em qualquer região do espaço, ou seja, se eu fizer uma integral de menos infinito até mais infinito da probabilidade, isso tem que ser igual a 1, né? Que isso quer dizer que a partícula existe, né? E isso quer dizer que a integral do módulo quadrado da minha função de onda, ou seja, o produto entre o complexo conjugado da função de onda e a função de onda, ele tem que ser uma função que, quando eu integro de menos infinito a mais infinito, dê um valor finito, né? Ela não pode divergir. Se ela diverge, eu não vou nunca conseguir fazer com que a probabilidade seja 1, né? Mesmo que ela não dê 1, eu posso sempre achar uma constante que multiplica a função e faça com que isso dê 1, né? Então essa é a chamada normalização da autofunção. Então o que eu preciso é que essa integral seja finita. Então a integral do quadrado da função de onda tem que ser finita. Isso quer dizer que essa função de onda, né, tem que ser quadraticamente integrável. A gente vai parar por aqui. Existem casos em que isso pode ser violado, né? Modelos aí que estudam interações num regime mais generalista, né, digamos assim, teorias de campos e várias coisas trabalham com essa questão. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, né? Tem a quase integrabilidade das funções. Mas para o que a gente vai discutir ao longo desse curso, a gente vai falar de funções quadraticamente integráveis. Então tá, o que acontece é que, né, essa condição de normalização que eu falei, que eu vou demonstrar ela agora, é que a equação de Schrödinger ela é uma equação diferencial linear. Por que ela é linear? Porque não aparece o quadrado da função de onda, nem a terceira potência, nenhuma potência que seja diferente de 1. Então, como só aparece a função de onda elevado à primeira potência, a gente diz que a equação de Schrödinger é uma equação diferencial linear. Se ela é uma equação linear, isso significa que o princípio de superposição funciona, né? Se eu tenho uma função que satisfaz a equação de Schrödinger, eu posso encontrar uma outra função que satisfaz. Se eu somar as duas, essa soma das duas também vai ser uma solução da equação de Schrödinger, né? Esse é o princípio de superposição. E a gente pode utilizar essas combinações lineares aí justamente para criar interferência entre as ondas, né? Isso a gente já falou justamente quando a gente soma todas aquelas ondas e garante que o pacote de ondas se concentra numa região do espaço, né? Então, retomando novamente aquela discussão que a gente teve na dualidade onda-partícula. E agora vem essa questão que eu mencionei de ter, né, uma solução que não é normalizada, né, e através dela encontrar uma solução normalizada, né? Então, como elas são lineares, né, e obedecem interferência, princípio de superposição, né, uma solução da equação de Schrödinger, se ela for multiplicada por algum escalar, né, ela também vai ser solução da equação de Schrödinger. Então, se isso ocorre e eu tenho que essa solução é normalizada, ela ser normalizada significa que a integral do quadrado dela é igual a 1,
né, eu vou ter a mesma coisa, né, para essa função, né? Só que essa função psi1, ela não é normalizada. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um escalar, né, que vai estar no módulo quadrado, vai ser um escalar ao quadrado. Isso, como ele não depende da variável de integração, ele aparece multiplicando a integral. E eu vou poder encontrar, né, através disso, né, veja, aqui é bem claro que esse valor tem que ser finito apenas, né? Se esse valor for finito, eu posso encontrar o valor de A aqui, que eu torno a minha solução normalizada, né? A gente vai trabalhar um pouco mais com isso depois, isso vai ficando mais claro conforme a gente trabalha, mas sempre que eu tenho uma solução da equação de Schrödinger que é quadraticamente integrável, eu posso normalizá-la para fazer com que a probabilidade ao longo de todo o espaço dela seja 1, ou seja, eu tenho minha partícula. Então tá, e é legal também que se a gente colocar os estados estacionários, né? Os estados estacionários surgiram, né, do desenvolvimento da equação de Schrödinger quando eu tenho um potencial que não depende do tempo. Ele depende apenas da posição, né? Esse, por exemplo, vocês podem pensar, é um potencial tipo eletrostático, né? A interação entre duas cargas, ela depende apenas da distância dela, não depende do tempo, né? Essas são as ditas forças centrais, né? A gente vai voltar a falar sobre isso depois, a gente não precisa se preocupar com isso agora, né? Mas o que a gente vai fazer muito é discutir soluções para os estados estacionários. Então, o módulo quadrático da minha autofunção é o complexo conjugado dela vezes ela mesma. Ela é o produto entre a autofunção e a exponencial dependente do tempo, né? E aí complexo conjugado vezes autofunção exponencial dependente do tempo. Agora, a operação de complexo conjugado, né, o que ela faz? Ela troca o sinal da parte imaginária, né? Então, a minha função eu não sei explicitamente como ela é, então eu só escrevo que isso aqui é o complexo conjugado da autofunção, e a exponencial troca de sinal. Mas quando a exponencial troca de sinal, eu tenho uma exponencial positiva, ou seja, a exponencial que estaria no numerador, e uma exponencial negativa, uma exponencial que estaria no denominador, né? Essas duas coisas se cancelam, e eu tenho que isso o módulo quadrático, né, isso que é o módulo quadrático da minha função de onda, vai ser o produto do complexo conjugado da autofunção vezes a autofunção, que é o módulo quadrático da minha autofunção. Então, se eu tenho um estado estacionário, eu não preciso me preocupar com a parte temporal disso. A integração se dá simplesmente na autofunção, no módulo quadrático da autofunção, né? A gente vai explorar essa propriedade depois. Então, qual que é o procedimento que a gente vai fazer, né, para resolver os problemas de mecânica quântica, né? Como é que a gente faz mecânica quântica, né? Isso a gente ainda não vai iniciar na próxima... nas duas próximas videoaulas, a gente ainda vai precisar determinar algumas coisas, mas depois dessas duas videoaulas, até o final do curso, a gente vai estar fazendo mecânica quântica. E o que é fazer mecânica quântica? É determinar qual que é o meu problema, determinando qual que é o meu problema, eu imponho a condição de contorno, que é o potencial ao qual está submetida a partícula. Tendo o potencial ao qual a partícula está submetida, eu tenho que calcular a função de onda que vai resolver a equação de Schrödinger. Se eu calculo a função de onda que resolve a equação de Schrödinger, eu posso calcular a densidade de probabilidade dessa partícula, como ela probabilisticamente se distribui ao longo do espaço, e eu também posso calcular variáveis dinâmicas, né, que dependam da posição, do momento, do tempo, né, que vão ser chamados de observáveis, né, e eles são determinados por operadores, né, porque eles fazem uma operação sobre a função de onda. Mas é esses dois pontos, né, que eu quero entrar nas próximas videoaulas, né, que é essa questão das operações, né, e como é que se determina propriedades da autofunção, e como é que se determina essas variáveis dinâmicas, ou seja, como é que se calcula os valores esperados. Então tá, essa interpretação probabilística, né, interpretação de Born,
interpretação ortodoxa da mecânica quântica ondulatória. Eu deixo como exercício proposto, né, para vocês normalizarem a função de onda, essa aqui, que nada mais é que uma onda plana, entre x igual a menos a e x igual a mais a. Tá? Eu quero que vocês encontrem o valor dessa constante aqui, né, essa constante a maiúsculo. E eu quero que vocês pensem se essa função poderia ser normalizada entre menos infinito e mais infinito. Então é isso que eu tinha para falar sobre a interpretação de Born. A gente vai discutir ainda um pouco mais sobre as autofunções e os valores esperados antes da gente começar a fazer mecânica quântica. Vejo vocês numa próxima videoaula.